Tem momentos da vida em que a gente não perde a fé, mas começa a não saber mais como sustentá-la. E isso é mais comum do que parece, embora quase ninguém fale sobre isso com sinceridade. Porque por fora, tudo continua funcionando. Você segue sua rotina, responde às pessoas, cumpre suas responsabilidades, tenta manter tudo no lugar. Mas por dentro, algo já não está como antes. Existe um cansaço que não é físico, uma inquietação que não tem uma explicação exata e uma sensação de distância que você não consegue definir muito bem de onde vem. E o mais difícil é que nesses momentos você ainda acredita em Deus. Você não deixou de crer, mas também não sente a mesma firmeza de antes. A oração já não flui com a mesma facilidade, a mente parece mais cheia, o coração mais sobrecarregado. E aí começa uma confusão silenciosa dentro de você, porque você não entende se o problema está em você, na fase ou na sua fé. Mas existe algo que precisa ser ajustado hoje, e isso muda completamente a forma de atravessar esse tipo de momento. A fé não se sustenta no que você sente, ela se sustenta no que Deus já declarou. E quando essa base não está firme, qualquer fase mais difícil começa a abalar tudo. Por isso, o que você precisa agora não é de mais motivação, nem de frases bonitas. Você precisa de verdade. Verdade que não muda com o seu estado emocional. Verdade que permanece quando tudo dentro de você oscila. E a primeira verdade que precisa ser firmada dentro de você hoje é essa: Deus não te abandona, mesmo quando você não sente a presença dele. Em Hebreus 13:5 está escrito: nunca te deixarei, nem te desampararei. Perceba com atenção, Deus não disse que você sempre sentiria a presença dele. Ele disse que não iria embora, e isso é muito diferente. Porque existem dias em que você ora e sente paz, sente presença, sente resposta. Mas existem dias em que você ora e parece que nada acontece. E se você basear a sua fé apenas no que sente, você vai começar a acreditar que Deus está mais perto em alguns dias e mais distante em outros. Só que Deus não oscila dessa forma. Ele não se move de acordo com o seu estado emocional. A presença de Deus é uma realidade espiritual, não uma sensação constante. Isso precisa ser compreendido profundamente, porque senão você começa a interpretar o silêncio como ausência, e isso enfraquece a sua fé. Mas a palavra já declarou: Ele não te deixa. Mesmo quando você não sente, Ele está. Mesmo quando parece distante, Ele permanece. E talvez o que você precisa hoje não é sentir mais, mas confiar mais no que já foi dito por Ele. Quando você começa a alinhar isso dentro de você, algo se ajusta. Porque você para de depender da sua percepção emocional e passa a se firmar naquilo que é verdadeiro, independente do que você está sentindo no momento. E isso traz estabilidade. E a segunda verdade que sustenta a fé nos momentos difíceis está diretamente ligada a isso. Deus trabalha em silêncio antes de manifestar o que está fazendo. Em Êxodo 14:14, no momento em que o povo de Israel estava completamente encurralado, sem saída aparente, Deus não explicou o plano. Ele não trouxe detalhes. Ele disse apenas: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Isso revela algo muito importante sobre a forma como Deus age. Nem sempre Ele vai te dar explicação antes de agir. Nem sempre você vai entender o que está acontecendo no momento em que está acontecendo. E isso é algo que a nossa mente tem dificuldade de aceitar, porque queremos clareza, queremos direção visível, queremos entender antes de confiar. Mas Deus não depende da sua compreensão para conduzir o processo. Antes do mar se abrir, nada parecia estar acontecendo. Mas Deus já estava no controle de tudo. Já havia um caminho sendo preparado, já havia um milagre sendo organizado, mesmo que o povo não conseguisse perceber. E isso se aplica à sua vida hoje. Nem tudo que Deus está fazendo você vai conseguir ver agora.
Existem coisas sendo ajustadas, situações sendo organizadas, caminhos sendo preparados que ainda não chegaram até você. E o silêncio que hoje te incomoda pode ser exatamente o ambiente onde Deus está trabalhando sem interferência. O problema não é o silêncio. O problema é como você interpreta o silêncio. Porque quando você entende que Deus age antes de mostrar, você deixa de entrar em desespero e começa a permanecer em confiança. E permanecer, mesmo sem entender completamente, é uma das formas mais profundas de fé. Você não precisa ter todas as respostas para continuar. Você precisa confiar em quem já está conduzindo tudo, mesmo quando você não vê. A terceira verdade que precisa ser compreendida e talvez sentida de uma forma diferente hoje é essa. Deus se aproxima mais de você nos momentos em que você está mais fraco. E isso pode parecer contrário ao que muita gente aprendeu. Porque existe uma ideia muito difundida de que, para estar perto de Deus, você precisa estar bem. Precisa estar firme, disciplinado, emocionalmente estável, espiritualmente ativo. Como se a presença de Deus fosse uma recompensa por desempenho. Mas a palavra mostra outro caminho. Em Salmos 34:18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Perceba o detalhe. Não diz que Deus se aproxima apenas de quem está forte, diz que Ele está perto de quem está quebrantado. E isso muda completamente a forma como você se posiciona diante dele. Porque significa que o momento em que você se sente mais fraco não é um momento de afastamento. É, na verdade, um momento de aproximação. Só que, muitas vezes, o que acontece é o contrário. Quando a pessoa se sente cansada, confusa, sobrecarregada, ela se afasta. Não porque quer, mas porque acha que precisa melhorar primeiro para voltar. Mas Deus não exige que você se organize antes de chegar até Ele. Ele te encontra exatamente no estado em que você está. E isso é algo que precisa descer do entendimento para o coração. Porque enquanto você achar que precisa estar bem para buscar a presença de Deus, você vai se afastar justamente quando mais precisa. O quebrantamento não é um problema para Deus. É um ponto de encontro. É quando as máscaras caem, quando o controle diminui, quando a força própria já não sustenta mais. E é nesse lugar que a dependência se torna real. E dependência não é fraqueza espiritual, é maturidade. Porque a fé verdadeira não é aquela que se apoia na própria capacidade, é aquela que reconhece que precisa de Deus para continuar. Então, se hoje você se sente mais sensível, mais cansado, mais vulnerável, isso não significa que você está pior espiritualmente. Pode significar que você está em um lugar mais profundo do que antes, porque agora você não está tentando sustentar tudo sozinho, e isso abre espaço para que Deus atue de uma forma mais direta. A quarta verdade que começa a reorganizar a forma como você enxerga o que está vivendo é essa. Nem tudo que você está passando precisa fazer sentido agora para ter um propósito em Deus. Essa é uma das áreas mais difíceis para a mente aceitar. Porque nós queremos entender, queremos lógica, queremos explicação, queremos clareza. Mas a vida com Deus nem sempre segue essa sequência. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas esse versículo não diz que todas as coisas são boas. Ele diz que todas as coisas cooperam, ou seja, existe um processo acontecendo. E esse processo não é imediato. Nem sempre o que você está vivendo hoje vai fazer sentido hoje. Existem experiências que só revelam o propósito depois que passam, e enquanto você está no meio, tudo parece desconectado. Você olha ao redor e não entende. Você tenta interpretar e não encontra respostas. E isso gera uma sensação de confusão interna.
Mas a fé entra exatamente nesse ponto, não como negação da realidade, mas como confiança de que existe algo além do que você está vendo agora. Deus não está reagindo aos acontecimentos, Ele está conduzindo um processo. E muitas vezes, esse processo envolve fases que não fazem sentido isoladamente. Mas quando você olha depois, percebe que havia uma construção acontecendo, algo sendo formado, algo sendo ajustado, algo sendo preparado dentro de você. Isso muda a forma de atravessar os momentos difíceis, porque você deixa de exigir entendimento imediato e começa a confiar na direção. E confiar não significa não pensar, significa não depender exclusivamente da sua compreensão para continuar. Porque se você só continuar quando entender tudo, você vai parar muitas vezes, mas se você aprende a continuar mesmo sem entender completamente, você atravessa. E atravessar é o que transforma. A quinta verdade que precisa ser firmada dentro de você hoje é uma das mais libertadoras, mas ao mesmo tempo uma das mais difíceis de aceitar de forma prática. A sua força não vem de você. Ela vem da graça de Deus. E isso confronta diretamente a forma como fomos ensinados a viver. Desde cedo, aprendemos que precisamos dar conta, que precisamos ser fortes, que precisamos sustentar. E sem perceber, levamos essa lógica para a vida espiritual. Começamos a achar que precisamos manter a fé forte por esforço próprio, que precisamos orar melhor, reagir melhor, pensar melhor, como se tudo dependesse da nossa capacidade. Mas quando você olha para a palavra, você percebe que Deus nunca construiu relacionamento com base em desempenho. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo recebe uma resposta direta de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Perceba a profundidade disso. Deus não diz, seja mais forte que você consegue. Ele diz, a minha graça é suficiente. Ou seja, aquilo que sustenta você não é a sua força, é aquilo que vem de Deus para você. E isso muda completamente a forma de atravessar momentos difíceis, porque você para de lutar para manter uma aparência de força e começa a reconhecer a sua limitação. E reconhecer não é desistir, é se posicionar corretamente. Porque enquanto você tenta sustentar tudo sozinho, você se desgasta. Mas quando você entende que existe uma graça disponível, você começa a descansar. E esse descanso não é passividade, é confiança. É saber que você não precisa dar conta de tudo para que Deus continue agindo. Na verdade, muitas vezes, é quando você reconhece que não consegue mais, que Deus começa a agir de forma mais clara. Porque agora não tem mais interferência do seu controle. Existe espaço para a dependência. E dependência dentro da vida espiritual não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Porque você entende que a sua vida não está sustentada pela sua capacidade, mas pela fidelidade de Deus. Agora, não tenha pressa de sair daqui. Fica só mais um instante. Respira um pouco mais lento e deixa essas verdades assentarem dentro de você. Porque talvez, lá fora, nada tenha mudado ainda. As situações continuam as mesmas. As respostas ainda não chegaram. Os problemas ainda estão aí. Mas existe algo que começa a mudar quando a palavra encontra lugar dentro do coração. E é isso que aconteceu aqui. Você não recebeu apenas explicações. Você foi lembrado de quem Deus é. E quando você volta a enxergar Deus corretamente, você começa a atravessar os dias difíceis de outra forma. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você não está mais sustentando tudo sozinho. Então guarda isso com você. Mesmo quando você não sente, Ele está. Mesmo quando está em silêncio, Ele está agindo. Mesmo quando você se sente fraco, Ele está perto. Mesmo quando você não entende, Ele está conduzindo. Mesmo quando você acha que não vai dar conta, a graça dele te sustenta.
E mesmo que hoje pareça que tudo está no meio do caminho, Deus não termina histórias pela metade. Agora, se puder, fecha os olhos por um instante, sem esforço, sem tentar sentir algo. Só reconhece que Deus está presente. E talvez você não perceba com intensidade, mas Ele não saiu. Ele não foi embora. Ele não se afastou de você. Ele permaneceu. E permanece agora. Então entrega esse momento a Ele, do jeito que você está, sem tentar organizar tudo, sem tentar explicar tudo. Só entrega, porque a fé não cresce quando você controla, ela cresce quando você confia. E hoje você escolheu continuar, mesmo cansado, mesmo sem todas as respostas, mesmo sem sentir como antes. E isso já é fé. Agora segue o seu dia, ou a sua noite, com essa verdade dentro de você. Você não está sozinho. Você está sendo sustentado. E mesmo que ainda pareça difícil, Deus continua escrevendo a sua história. E Ele ainda não terminou. E a sexta verdade, que fecha esse caminho de sustentação e aponta para algo muito importante, é essa: Deus vai terminar aquilo que começou na sua vida. Essa verdade está em Filipenses 1:6, quando Paulo escreve: Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Isso aqui é mais do que uma promessa bonita. É uma afirmação sobre o caráter de Deus. Deus não inicia processos vazios. Ele não começa algo para abandonar no meio. Mas o que acontece é que no meio do processo a gente se perde. Porque o meio é desconfortável. O meio não é claro. O meio não é estável. O meio não tem respostas prontas. E é justamente no meio que surgem as dúvidas. Será que vai dar certo? Será que isso tem direção? Será que eu estou no caminho certo? Mas essas perguntas nascem da percepção limitada do momento. Porque você está vendo apenas uma parte da história. Deus está vendo o todo. E quando Ele começa algo, Ele não está olhando apenas para o início. Ele já vê o fim. Ele já vê o resultado. Ele já vê aquilo que você ainda não consegue imaginar. E isso precisa ser lembrado nos momentos difíceis. Porque senão você começa a acreditar que tudo pode parar ali. Mas não pode. Se Deus começou, Ele vai continuar. Pode ser que não no seu tempo. Pode ser que não da forma que você esperava. Mas com certeza dentro do propósito. E isso traz um tipo de segurança diferente. Não é a segurança de que tudo vai ser fácil, mas é a segurança de que nada será interrompido sem sentido. Você não está vivendo algo solto. Você está dentro de um processo. E processo, quando vem de Deus, tem direção.